Nós estamos nesta série de mensagens Cobertura Espiritual, mantendo a tua casa livre, limpa contra o ataque das trevas. Eu já tenho compartilhado com vocês há 4 domingos sobre a existência do mundo espiritual. E neste mundo espiritual existe a militância das trevas, que é coordenada por Satanás e movida também pelos seus demônios. E sabemos, você já aprendeu, meu amado, que Satanás ele tem 3 objetivos distintos, muito claros com relação às nossas vidas. Ele quer te matar, te roubar e destruir, né? É claro que não necessariamente nessa ordem, porque se ele te matar primeiro, já os outros 2 ele já está no lucro. Mas ele vai começar te roubando a tua paz, roubando a tua família, roubando teus recursos. Ele vai tentar te destruir tua saúde, tua vida emocional, teus relacionamentos, porque o objetivo dele é abreviar a tua vida o quanto antes. Pastor, o que eu fiz para o cão para merecer isso? Filho, você nasceu à imagem e semelhança do Senhor, porque assim fostes criado. E o Senhor, Ele te deu esta bênção de poder posicionar-se no mundo espiritual, entregando-se a Jesus e ter a vida eterna. E isso deixa Satanás endemoniado. A graça para ele, a graça de Jesus por nós, seres humanos, pecadores como somos, sendo resgatados pela graça, isso deixa Satanás furioso. E ele se levanta contra nós. E eu já disse a vocês aqui que uma das estratégias do inimigo é justamente levar você a crer, a pensar de que o mundo espiritual não existe, que é balela, que é conversa. Filhos, o mundo espiritual é real. O mundo material veio a existir do espiritual. Mas eu também já compartilhei nestas mensagens, que essas mensagens estão em MP3 no site da igreja. É só clicar e você faz o download para o teu celular, para o teu tablet, para o teu notebook, para o teu computador, para você ouvir em casa, ouvir durante as suas viagens. Está aí à disposição, querido, tá bom? Já o DVD você precisa adquirir na Bookstore. Só as mensagens de domingo que vão para a Bookstore. As outras mensagens de sexta, sábado, terça-feira também estão disponíveis no YouTube, né? No site da igreja, para você ouvir, baixar, enfim. E a gente entende também, eu já compartilhei com vocês, de que em detrimento da existência das forças das trevas, não é para que nos desesperemos, porque a Bíblia diz que Jesus veio para vencer as obras de Satanás, e Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. E esta cobertura, esta série de mensagens, na verdade, é nos ensinando à luz das Sagradas Escrituras, como devemos viver, para que não retornemos para debaixo da influência da força das trevas. Então já falamos sobre encher tua casa de luz, já falamos sobre posicionamento, já falamos sobre discernimento espiritual. E nessa noite eu quero conversar com vocês sobre os pontos de apoio para a atuação maligna aqui na terra. Você precisa saber quais são os pontos de apoio, quais são as legalidades que muitas vezes nós damos ao inimigo. Há um pensamento de que, não, eu entreguei minha vida a Jesus, e quando o sangue de Cristo me cobriu, me lavou, me justificou, tudo acabou. De fato, quando você se rendeu a Jesus, o perdão do Senhor já envolveu todo o teu passado. Ele apagou o teu passado, as maldições foram quebradas. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que Satanás ele age debaixo de legalidade.
E a questão, queridos, é que por falta de conhecimento, por falta de luz da palavra em nossas vidas, nós, filhos de Deus, que amamos a Jesus, que nos entregamos a Jesus, damos legalidade em áreas das nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já expliquei isso aqui e vou explicar de novo. Eu já disse que esses demônios, eles são territorialistas. Eu sou transportado para o reino da luz. A Bíblia fala que o maligno não pode me tocar. Eu estou debaixo da cobertura de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E o que mais? E os livra. Aleluia! Glória a Jesus por isso. Mas vamos supor, querido, no histórico familiar, teu avô foi um adúltero, teu pai se divorciou da tua mãe, adultério, traição. Antes de Jesus, essa era a área que mexia com você, que te tentava. Quem sabe antes de Jesus, você até teve problemas nessa área, mas agora você está na luz, então você foi liberto disso, amém. Mas se você, meu irmão, não continuar andando na luz, esses demônios, a Bíblia fala que Satanás, ele está onde? Satanás está lá no inferno, aprisionado. A Bíblia fala que Satanás, ele está como um leão. Não é o leão da tribo de, aleluia, ele não é o leão, é como um leão, ele está ao redor. Vocês já viram as leoas caçando? Como que a leoa caça? O leão pouco entra na atividade. Olha como Deus é tremendo. Olha como ele já nos explica direitinho para ficarmos atentos. O leão, o macho, não é ele que vai para resolver o assunto. Ele fica só de longe na espreita. E ele bota as leoas para trabalharem. E as leoas caçam em equipe. E como é que eles fazem? A leoa nunca ataca um búfalo sadio, não. Uma leoa nunca vai atrás de uma zebra que está na pegada, toda forte, não. A leoa fica à espreita procurando o doente do grupo. Elas ficam de longe no meio da mata, daquela savana africana, só observando. Sabe quem que essas leoas gostam de pegar? Recém-convertidos. São aqueles bezerros que acabaram de nascer porque não conseguem correr, as pernas ainda não estão fortes. E quando a mãe búfala não consegue, não fica atenta, quando menos se dão, já estão cercadas de leoas, e aquelas leoas, uau! E quando as leoas já estão matando, sufocando, ou já até comendo aquela caça, aí vem o leão, sai da frente, sai da frente. Aí ele vai lá e... A Bíblia diz que Satanás age da mesma forma no mundo espiritual. Veja se não é assim. Ele pode de vez em quando levantar um ataque contra alguém sadio, mas eu já vi leoa tomando bordoada de búfalo. Eu já vi leão tomando coice de zebra e ter maxilar quebrado, porque ele está sadio, ele está na pegada. A zebra às vezes sai com uns cortezinhos, um sangramentozinho, mas ele deu no pé, porque ele está sadio. Mas quem está doente, o leão pega. Então a Bíblia fala, ele age como um leão, buscando quem ele pode tragar. Agora, quem que Satanás pode tragar? É aquele que sai debaixo da cobertura do Altíssimo e começa a se envolver, se revirar de volta na lavagem. A Bíblia fala que quando, meu amado, eu retorno para o pecado, é como um cão que volta a comer o próprio vômito. A Bíblia faz essa comparação. É nojento, mas é isso mesmo. Então eu e você precisamos estar muito
atentos, alertas, no que diz respeito aos pontos de atuação do maligno aqui na terra. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 25 a 27, que dizem o seguinte, estes dois versículos: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e, leia comigo bem forte, não deem lugar ao diabo. Mais uma vez, não deem lugar ao diabo. 3 pontos esta mensagem, 3 questões que você precisa entender. A primeira delas, você precisa entender as estratégias da atuação de Satanás. Chuck Pierce, ele escreveu o seguinte, com respeito a esta constatação das ações demoníacas entre os discípulos de Jesus. É interessante, meus irmãos, como eu disse, aquelas pessoas que acham, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu não preciso mais me preocupar com isso. Interessante, porque os apóstolos estavam com Jesus, e a Bíblia diz que o diabo peneirou os discípulos. Jesus chega para Pedro e diz assim: eu orei por você, Pedro, porque o diabo veio, peneirar você. Não pense, querido, que eu só vou para a igreja e está tudo resolvido. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. É você se relacionar com Jesus, é viver para Jesus e ter uma vida linda de intimidade com Jesus. Ele diz o seguinte, Chuck Pierce: a maioria dos teólogos não tem problemas com o conceito de que Satanás tem direito de tentar os cristãos. Entretanto, se ele não obtém nenhum benefício na vida dos cristãos por meio do pecado, por que é que Satanás iria nos importunar? É para se pensar. Então alguma coisa, meu irmão, ele quer com isso. Alguma coisa move o coração de Satanás para ver você de volta atolado no pecado. É interessante, Efésios 4, 27, não deem lugar ao diabo. A expressão não deem lugar, no grego, no original é topos, que refere-se a lugar, localidade, pedaço de terra. Aí eu pergunto, há uma ilustração que eu ouço desde quando eu era piazinho na igreja, que a gente tem que dar todo o nosso coração a Jesus. Aí a professora da classinha falava assim para a gente: olha, você tem que dar não só a sala, você tem que dar não só a cozinha do coração. Aí ela falava assim: sabe aquele quartinho escuro, o quartinho da bagunça, que muitas vezes a gente fala, não, ninguém entra aqui, deixa que o restante a gente enfeita, a gente deixa limpinho para as visitas verem, mas esse quartinho é o quartinho da bagunça, ninguém mexe. Aí a tia falava assim, a tia da classinha, como os nossos filhos hoje estão aí participando, ela dizia assim: olha, Jesus quer entrar também até naquele quartinho. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que eu não posso separar no meu coração nenhum topós, nenhum lugar, nenhum pedacinho ao diabo. Todo o meu ser, toda a minha vida precisa ser entregue ao Senhor. Eu não posso dar na minha vida uma parte para a mentira, não posso. Eu não posso reservar um pedacinho da minha vida e entregar aos vícios, eu não posso pegar um pedacinho e entregar à idolatria, eu não posso dar lugar ao diabo, porque se eu der este pedacinho, querido, ele é entrão, ele é mal educado. Ao contrário do amado Espírito Santo, Satanás é bruto, ele chega arrebentando. Se você der topós, ele não vai ficar só no quartinho, ele vai sujar todo o restante. Queridos, o que não presta estraga o que presta, sim ou não?
Quando você chega do mercado, pensa num trem que fede a batata podre. Você chega em casa, eu tenho um olfato muito sensível. Eu chego em casa e falo, tem alguma coisa estragada. Imagina, tá tudo... Aí, não, tem alguma coisa ruim. Aí você olha ali no cestinho de batata, de cebola e tal, mas tá tudo bem. Pode procurar que tem. A hora que você tira as de cima, lá tem uma que aparentemente está tudo jóia. Mas a hora que você levanta, embaixo está preto, está com aquela gosminha preta. Meu irmão, é assim: se você não joga aquela batata fora, aquela batata contamina as outras, e a podridão toma conta. É assim que Satanás age. A expressão ponto de apoio é a posição segura que fornece uma base para um progresso, para o avanço. É assim que Ele quer atuar em nossas vidas. Segunda questão que você precisa entender nesta noite: você precisa então descobrir os pontos de apoio de Satanás. A ação maligna em sua casa vai ocorrer, primeiro, se você não confessa seus pecados pessoais. Esse é o primeiro ponto de apoio. 1 João, capítulo 1, verso 8, 9, 10, a Bíblia é muito clara e diz assim: se confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo, Jesus, o nosso advogado, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, faz parte da vida cristã nos sujeitarmos a Jesus todos os dias, por conta da nossa natureza pecaminosa, filhos. Gálatas capítulo 5 fala de uma luta dentro de nós. A nossa carne milita por aquilo que é errado, enquanto que o nosso espírito milita pelas coisas do Espírito de Deus, pela verdade. E quem você alimentar mais vencerá. É simples, é uma matemática espiritual de 2 mais 2. Então eu preciso, meu irmão, certa vez, eu acho que eu já disse isso aqui, eu estava fazendo uma pós-graduação em 1 Pedro com o pastor Russell Shedd. E o pastor Russell Shedd fez a seguinte pergunta, Gilberto: qual que é a diferença do crente para o não crente? Para aquele que se entregou a Jesus e com relação àquele que não se entregou a Jesus, qual que é a diferença? Aí, queridos, várias perguntas, várias respostas, aliás. Porque o cristão Ele disse o seguinte: a maior diferença do crente para o não crente é que o crente vive em crise. Como assim? Porque o crente, ele tem o Espírito Santo dentro dele. O cristão, ele tem fome da palavra, e por isso ele se relaciona com a palavra. E quando a palavra vem na sua vida, vem sempre com verdades, exortação, e isto resulta em confrontação. Aí, meu irmão, eu saio daqui ouvindo a verdade, e de repente, por uma questão tola, eu dou uma resposta ríspida para minha esposa. Naquele momento, quem não tem Jesus, é bom que ela aprenda a ficar no lugar dela. Quem tem o Espírito Santo, quem conhece a verdade, Efésios capítulo 5, já explode na sua mente. Aí o Espírito Santo pede perdão. Pede perdão. Pede perdão. Aí começa a crise. Aí, meu irmão, não adianta. Chega uma hora que você fala assim: meu amor, me perdoa, eu te dei uma resposta, estava nervoso, me perdoa. Por quê? Porque o cristão sabe que tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Você está entendendo? Então a primeira forma, querido, é você confessar. Se você não confessa, já é um apoio ao inimigo na tua vida, na tua casa. Segundo, a ação maligna ocorre na tua casa quando você não confessa os seus pecados inconscientes. Pastor, mas até os que eu não me lembro, que eu não sei.
Meu irmão, entenda algo: brecha são justamente os pecados inconscientes, apoio são os pecados conscientes. Quando você encerrar o seu dia, fala: Senhor, certamente hoje eu errei de alguma forma que eu ainda não me toquei. Eu tenho certeza que o teu Espírito Santo já tentou me falar, mas quem sabe pelo ativismo do dia, ou por tantas vozes, tantas coisas, eu não atentei. Senhor, até aquele pecado que eu cometi de forma inconsciente. Quer ver um pecado inconsciente que nós cometemos? Muitas vezes, a falta do amor. E esse é o ano do amor. Esse é um ano que eu tenho orado para que o meu coração e o seu coração seja, meu irmão, imerso no amor de Jesus. Quantas vezes nós pecamos de forma inconsciente com a falta do amor? Sabe, uma vez que o Senhor mexeu comigo, há uns anos atrás, eu morava ainda em Campinas. Todas as vezes que eu parava no pedágio, eu ficava tão revoltado com aquelas taxas abusivas, que muitas vezes a atendente ou o rapaz me recebia com um sorriso, eu já, tipo, para saber, não estou contente. Aí o Espírito Santo falou: você está em pecado. Eles não têm nada a ver com isso. Aí eu mudei de atitude. Hoje eu tenho sem parar. Mas antes do sem parar, queridos, eu tinha no carro, e procuro ter no carro, folhetos evangelísticos. E aí quando eu parava, antes de dar o dinheiro, eu já dava um bom dia, uma boa tarde, Deus te abençoe. Pagava, e depois eu dava um folheto, falava: olha, fique na paz do Senhor. Pecados que cometemos de forma inconsciente, precisamos confessar, para que não seja ponto de apoio ao inimigo. Terceiro lugar, terceira forma é você possuir objetos, bens ou situações que são pontos de apoio com as trevas. E sobre isso daqui eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Terceiro e último lugar dessa noite. Falei: pastor, tá rápido, já olharam até para o cronômetro ali, né, filhão? Isso é tudo pegadinha. É que dentro desse tem mais 10 pontos. Só para você achar que está acabando. Brincadeira. A terceira questão que você precisa entender nessa noite é descobrir estes pontos de apoio. Quais são? Onde na minha casa eu tenho dado legalidade? Onde na minha vida, onde no meu proceder eu tenho dado ao inimigo estes pontos de apoio? Então, para anular a ação demoníaca na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus, primeiro, tenha uma convicção da sua salvação pessoal. Este é o primeiro passo, filho. Este é o primeiro passo. Eu sei que existem muitas igrejas que fazem culto da libertação, e o pessoal chega e ora. E meu irmão, quando chega uma pessoa opressa, quando chega uma pessoa até mesmo endemoniada, quando nós oramos em nome de Jesus, o inimigo tem que dar no pé, filho. Só que a minha preocupação não é apenas você sair daqui hoje liberto. A minha preocupação, minha oração, o motivo da minha vida de oração diante do Senhor e jejum é que você tenha uma vida liberta, uma vida familiar, uma vida conjugal que esteja debaixo da cobertura do Todo-Poderoso e não debaixo da ação das trevas. Tem pessoas que acabam se tornando dependentes destes cultos de libertação. Não estou falando que isso é errado, filho. Nós também temos aqui momentos para isso. Mas uma das coisas que precisa ser ensinado é o posicionamento. E o posicionamento é o que te mantém em primeiro lugar liberto, que é a certeza, a convicção que você entregou tua vida a Jesus. E se você não fez isso ainda, hoje é dia, hoje é momento, agora é lugar para você fazer isso na tua vida. E eu quero orar por tua vida, por tua família no final desta mensagem.
e que você entregue tua vida a Jesus, você vai entregar tua vida a Jesus, porque é Ele quem transporta você do reino das trevas e o coloca no reino da luz do seu amor, vai cuidar de você, proteger você, a tua casa, teus filhos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Demais, não? A Bíblia fala, quem roubava, agora não rouba mais. Não dá para falar que você se entregou a Jesus e continua na mentira. Talvez você confundiu. Não dá para falar, querido, que você se entrega a Jesus e continua nas práticas do adultério, da fornicação, da pornografia, do roubo. Não dá. As coisas velhas, eis que coisas novas surgem. E nestas coisas novas vem a limpeza, vem a purificação, é uma jornada, é dia a dia. A Bíblia fala de novo nascimento. Por isso que nós falamos que são os bebês na fé, que nasceram de novo, precisa de crescimento, precisa de discipulado, de acompanhamento. Por isso, filho, não seja só um frequentador de domingo. Faça parte de uma célula. Lá na tua célula, peça para o teu líder: eu preciso de um discipulador, de uma discipuladora. Para quê? Para acompanhar, para viver a vida cristã comigo, para orar por mim, para me trazer palavras que vêm das Sagradas Escrituras, que me fortalecerá na vida cristã. Aleluia. Queridos, evidências desta salvação pessoal são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Uau! E aí? É uma excelente balança para você. Você está produzindo mais os frutos do Espírito, ou você tem produzido mais os frutos da carne? Outra evidência da tua salvação pessoal são os dons espirituais que o amado Espírito Santo lhe confere também. Tudo isso para a tua própria edificação e também a edificação do corpo de Jesus. Queridos, segunda forma de você combater esses pontos de apoio na tua vida e na tua família: peça para que seus olhos espirituais sejam abertos. Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Queridos, aproprie-se de sua autoridade e do poder concedido por Jesus por meio do amado Espírito Santo na tua vida. Seja cheio deste poder, desta autoridade. Não tente viver a vida cristã na sua própria força, não tente viver a vida cristã na sua própria sabedoria. Por favor, ouça-me, clame ao Senhor. E eu não vou me delongar neste ponto, porque para mim ele é só frisar o que vocês ouviram domingo passado sobre discernimento espiritual. Mas eu quero dizer, aproprie-se do que o Senhor Jesus já te deu através do sacrifício dele. Como obter discernimento espiritual para descobrir estes pontos de apoio? De uma forma prática, só para você meditar um pouco sobre isso, querido. Isso envolve a ação reveladora do amado Espírito Santo, e algumas perguntas básicas podem te ajudar. Eu já disse e repito, sempre quando eu vou me mudar para alguma casa, eu faço algumas perguntas. Quem que morou nessa casa antes de mim? O que foi feito aqui? O que aconteceu neste lugar? De onde este objeto que eu ganhei veio? Quem que me deu? Com qual objetivo? Onde ele comprou?
Às vezes, querida, a pessoa quer te abençoar porque ela gosta de você, mas ela não conhece a palavra, ela não tem discernimento espiritual, e ela vai num lugar, e de repente nesse lugar há uma banca espírita. Nessa banca espírita tem um quadro lindo, aí ela lembra de você, e ela compra esse quadro para você, mas quem pintou aquele quadro foi uma pessoa que fez isso através de um... como é que chama? De um médium incorporando um espírito, pintou o quadro e deu de presente. Você vai deixar isso na tua casa? Quem te deu? Por que te deu? De onde veio? Qual a origem disso? São perguntas básicas, queridos, que vai te ajudar, que são importantes. Ai, pastor, mas aí eu fico sem jeito, e se eu descubro que é de lá mesmo? E a pessoa, meu irmão, eu já disse isso aqui. A pessoa não te deu? Deu ou não deu? Deu, está dado, irmão. Deu, está dado. Tem gente que me dá presente, que às vezes a roupa não serve, às vezes o perfume causa alergia. Eu tenho uma camisa que eu ganhei da Carla há uns 3 anos. Gostava demais, só que não serviu mais. Mas agora está começando a servir, já testei. Qualquer domingo eu apareço com ela aqui. Mas meu irmão, se eu tivesse pego essa camisa e doado para uma outra pessoa, é meu. O presente é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Agora, eu não vou ficar com pontos de apoio na minha casa para a ação do inimigo, em detrimento só de medinho do o outro ficar magoado. Seja homem de Deus, mulher de Deus, haja em verdade e diga: olha, você quer me dar? Não, é o quadro do camarada, do médium, falou, eu não vou usar, não vou pôr na minha casa. Todavia, eu quero, eu estou tão feliz porque a tua atitude de ter lembrado de mim já me comoveu. Mas eu não vou usar. Quer ficar com você? Ou então, meu irmão, até para que aquilo não fique na casa da pessoa, já pega de vez, vai lá no fundo, traz aqui para o container. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Veja o que diz Efésios capítulo 1, verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Meu irmão, Jesus está acima de tudo. O que o diabo quer fazer? Ele quer tirar você desse posicionamento com Cristo, porque o Senhor Jesus nos deu esse posicionamento com Ele como igreja. O que Satanás quer fazer através desses pontos de apoio é tirar você disso, porque é um lugar de poder. Quando eu falo poder, não estou falando, meu irmão, de você se achar. Quando eu falo de poder, é poder para exercer autoridade neste mundo, para que o evangelho seja espalhado. Então ele quer tirar você dessa posição, para deixar você aprisionado. Quem está entendendo? Autoridade tem a ver com posição, poder tem a ver com a ação do Espírito de Deus por meio de seus filhos. Terceira forma de você cancelar estes pontos de apoios: arrependa-se dos seus pecados pessoais e involuntários. Hebreus 9:22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão.
Eu já falei aqui sobre pecado consciente, pecado involuntário. Eu já disse isso, já conversei, não vou falar novamente. Por isso que Jesus, ele precisava dar a vida dele. É o inocente se entregando pelos culpados, eu e você. Agora pense comigo. Como casa, bens podem ser profanados. Algumas possibilidades: idolatria, altares, derramamento de sangue no local. Talvez eu diga isso aqui, muitas pessoas falam: não, pastor, isso aí é muito raro. Não é, filho, é muito comum. É muito comum, mais do que você imagina. Não apenas sacrifícios de animais são feitos, como derramamento do próprio sangue. Parece coisa boba, mas muitas vezes pessoas fazem pactos de sangue e derramam o próprio sangue em pactos. Outra forma, relação sexual é um pacto de sangue, se você não sabe. Pessoas que têm relacionamento extraconjugal, fornicação, com prostitutas, homossexuais, meu irmão, você está fazendo uma aliança de sangue. E no mundo espiritual, isso é muito sério. Pessoas que derramaram sangue inocente, isso é muito sério. Tudo isso traz legalidade ao inimigo para atuar na tua casa, na tua família. Imoralidade, quebra de aliança. Quebra de aliança. A Bíblia fala que o pecado da rebeldia, e normalmente alianças são quebradas por rebeldia. O pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quarto lugar, para que você, querido, não sofra a opressão das trevas na tua vida, você tem que desfazer os pontos de apoio na tua casa. Para isso, remova e destrua os objetos impróprios e aqueles que Deus revelar a você. Agora eu peço que você preste bastante atenção. Eu quero primeiro ler 2 textos. O primeiro de Josué, capítulo 7, verso 12, que diz assim: por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Queridos, eu não estou aqui para poder falar que tudo é do diabo, não. Mas eu estou aqui como homem de Deus que sou, para alertar você, para que teus olhos espirituais sejam abertos com relação a muitas mentiras e camuflagens que o inimigo tem feito na tua casa. As pessoas falam: não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver. Então o que eu faço com esse texto da Bíblia? Eu arranco e jogo fora? Porque Deus é o mesmo. Vamos pensar então agora no capítulo 7, anota esse texto para você ler em casa depois. Josué capítulo 7, a partir do versículo 1, preste atenção. Preste bem atenção. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel. Ordenou-lhe: subam e espionem a região. Os homens subiram, espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envia alguns ou dois, envia uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Meu Deus, chegaram a matar 36 deles e perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. Então Josué
com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste isso? Fizeste teu povo atravessar o Jordão, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus, nos destruir. Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então? O Senhor disse a Josué, presta atenção: levante-se. Por que você está prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E aí, irmão, quando eles iam em guerra, eles pegavam os despojos de guerra. Deus autorizava a prata, o ouro, os animais. Mas havia certos lugares onde Deus falava assim: não pegue nada. Havia certas questões que Deus falava assim: não pegue os ídolos, porque normalmente os ídolos eram feitos de ouro ou de um material precioso, e Deus falava assim: não faça isso, nem para derreter, nem se você vai jogar a imagem depois e derreter para ficar com ouro. Deus falava assim: não se aproprie. Aí o que a Bíblia diz: foi consagrado a quê? A destruição. O que o Acã fez? Meu irmão, foi um Acã. Eu não sei, a Bíblia não fala que foi mais gente, a Bíblia fala do Acã. Um homem desobedece. Ele vê, meu irmão, um altarzinho lá, umas imagens bonitinhas, ouro. Ele foi lá, passou um pano e colocou debaixo da tenda da casa dele, levou para dentro da casa dele. Meu irmão, olha só como isso é forte. Olha como isso é algo assim, meu irmão, que no mundo espiritual dá legalidade. Porque 3.000 soldados levaram uma sova por conta do pecado de Acã. Quase 40 homens perderam a vida por causa do pecado de Acã. Aí eu pergunto, irmão, o que é que tem na tua casa que Deus já consagrou a destruição que você tem guardado? Aí há um ciclo de derrota na tua casa, na tua descendência. Pergunta para o Senhor, meu irmão. Não adianta me chamar que eu não vou na tua casa para saber o que tem lá para jogar ou não. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, vai orar, o Espírito Santo vai te dar discernimento. Eu não sou caça-demônio. Você vai orar, vai jejuar, que Deus vai te dar revelação. E se Deus mandar, pega e joga fora. Tem gente que guarda pingentes de ouro com imagens idólatras que herdou da bisavó. Ah, mas é uma joia de família. Meu irmão, joga fora. Eu vou falar algumas coisas aqui que são destinadas à destruição, que muitas vezes está guardado no meio da tua casa. A primeira delas, Deuteronômio 5:8, deuses estranhos. Deuses estranhos, não importa se é um papel, não importa se é de madeira, não importa se é de ouro, não importa do que foi feito. Deuses estranhos, a Bíblia fala para a gente adorar ao Senhor em espírito e verdade. Ele não deu autorização para fazermos imagem de nada. Segundo, seitas e heresias. Existem tantas seitas, meus irmãos. O que é seita, pastor? Tudo aquilo que não é igreja,
Tudo aquilo que oferece salvação, tudo aquilo que te oferece um caminho que não seja Jesus, isso é seita. Para mim é a definição mais simples de seita. Concorda comigo, pastor Gilberto? Tem seitas que têm uma filosofia linda de amor ao próximo, mas é seita, irmão. É seita. Se tem igreja evangélica que fala que Jesus é Salvador, mas que para receber a salvação você precisa fazer isso e aquilo, para mim não é igreja, porque só Jesus salva. Batismo não salva, guardar sábado não salva, deixar cabelo crescer não salva, usar saia não salva. Quem salva é Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Bater no peito e falar: eu mereço a salvação, porque eu dou o dízimo, eu guardo o sábado, o meu cabelão, olha só, eu não raspo o braço, olha aqui, tá vendo? Eu vou para o céu porque eu faço um monte de coisa. Meu irmão, não vem de obras. É Jesus, Jesus e só Jesus. Filhos, às vezes você tem livros guardados na tua casa dessas seitas, livros dessa, eu não vou falar aqui, filho, porque você já sabe. Pessoal que batia de porta em porta para te oferecer estudo, aí você tem lá guardado material de maçonaria que você já foi liberto, abandonou. Meu pai, quando eu estava no seminário, entrou na maçonaria. Meu Deus, eu entrei quase pirei. Orando, Jesus o libertou. Bem no começo, ele nem chegou, acho que ele chegou a passar, foi para o primeiro grau. Ele, graças a Deus. Mas ele não tinha conhecimento disso que eu estou falando para vocês. Até que ele participou do face a face. Pela primeira vez. E se não me falho, foi no início do ano passado. Ele falou: filho, eu entendi. No sótão da casa, todo o meu material da maçonaria está lá guardado. Aí nós fomos até a chácara, pegamos tudo aquilo que estava na casa dele, e oramos, repreendemos, renunciamos e ateamos fogo em tudo aquilo. Quantos anos, Gilberto, guardando? 14, 15 anos guardando aquilo. Meus irmãos, há coisas talvez na sua casa que não deve estar na tua casa e nem em outro lugar, deve ser queimado, jogado fora. Questões ocultas, cultural, enfim, sociedades secretas, filmes, músicas. Quando eu era ainda jovem, antes de ir para o seminário, eu era solteiro. Eu tinha um grande amigo, o Reinaldo, que foi liberto das drogas. Hoje ele participa dos nossos face a face. E o Reinaldo tinha uma coleção de discos de rock. Ele era apaixonado por rock. E aí, quando ele se converteu, eu me juntei com ele, me tornei, eu nem sabia dessa visão, mas eu acabei me tornando um discipulador do Reinaldo, cuidava dele. E ele falou, ele chamava de meu amigão, vem cá ver. Aí ele mostrou, meu irmão, Iron Maiden, Metallica, meu irmão, tinha disco que valia 10 mil reais, que só haviam tipo 10 no mundo, ele tinha. O pai dele muito bem de vida, era uma coleção mesmo, discos raríssimos. E aquela coleção dele estava avaliada não sei quantos mil reais. Falou, amigão, o que eu faço? Eu não quero mais. Eu nem falei, meu irmão. Ele disse, olha o que eu disse do Espírito Santo que vai falando. Ele falou assim, eu não quero mais isso daqui. Aí ele falou assim, tem um amigo meu que gosta tanto quanto eu. E eu estava pensando em dar para ele. Ele falou, meu amigo, se não serve para você, serve para alguém? Ele falou assim, já entendi, pastor. Eu não era pastor, já entendi, amigão. Nós fomos para um terreno, espalhamos aqueles discos, mandamos álcool, oramos e queimamos. Não fica com dó, meu irmão. Não fica com dó de guardar o que não presta. Para de olhar o material e tenha. O que eu falei?
nos pontos anteriores. Peça para que o Senhor te dê visão aberta no mundo espiritual. Se você enxergar apenas com os teus olhos materiais, você não vai querer fazer, porque só vai enxergar o prejuízo financeiro. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver no mundo espiritual a vitória que o Senhor está te dando. Músicas, pessoas que colecionam CDs. Há músicas que você não deve ter em casa. Há filmes que você não deve ter em casa. Filmes de terror. Meu Deus, filho, você para com isso. Para de assistir. Se você tem isso em casa, em nome de Jesus, separa, põe dentro de um saco preto. Esse container que está aqui é para você trazer todas estas coisas que não prestam. Tira estes pontos de apoio da tua casa. Nós vamos queimar tudo isso em nome de Jesus. Coisas piratas, CDs, DVDs, jogos, trajes. Meu pai mesmo da maçonaria colocou um traje que ele tinha, uma capa preta, sei lá mesmo, capa preta. Você é doido? Pensa num trem que demorou para pegar fogo. Rapaz, na primeira não foi, na segunda não foi, a gente orou, falou, aí que queimou. Você é besta, rapaz. Sociedade secreta, capa preta. Joga fora. Minha irmã, não é só roupas consagradas. Minha irmã, aquilo que faz e que traz sensualidade para a tua vida, não vai abençoar ninguém. Deixa Jesus passar no teu guarda-roupa, irmã. Deixa Jesus passar nesse guarda-roupa, joga fora. Roupas com decote exagerado, saias curtas, você não precisa disso, irmã. Não chame a atenção para as tuas pernas, chame a atenção para os teus olhos, que são as janelas da tua alma. Faça com que, se você é solteira e quer ser cortejada, se você quer chamar a atenção, prepare o seu melhor sorriso, use um bom enxaguante bucal, um Trident daquele bacana, dê um sorriso e dê a paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, tire os olhos dos homens para o seu decote, para as suas pernas. Meu irmão, isso não é de Deus. Aí você vai, é que quando eu olho para esse vestido me faz lembrar dos bons tempos. Que bons tempos, irmã? Os bons tempos é o que você vai viver ainda daqui para frente com Jesus. Quem vive de passado é museu. Eu olho para trás só para olhar para a cruz, e os meus olhos estão na frente, na salvação, na eternidade. É desse jeito, aleluia. Ei! E tem homem mal acabado com roupa indecente também. Tem uns rapazes usando umas calçadinhas que fica parecendo Zezé de Camargo e Luciano. É ridículo. Joga fora esse negócio. Põe a calça, meu irmão, e pergunta para o teu discipulador, tua discipuladora, alguém que você confia, está meio exagerado, vem para mim que eu vou te falar. Tá. Tem gente que não me pergunta, eu já falo, não, tá bom. E eu falo porque eu amo. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de uns panos legal, eu gosto de ver minha família, minhas filhas. Mas meu irmão, tem coisa que é desnecessário. Tem coisa que você vai vestir que não glorifica a Deus. Eu falei, não sei se foi aqui ou se foi em alguma igreja que eu preguei, mas eu tenho que falar. Acho que foi aqui que eu falei. Essa moda agora de usar caveira. Pelo amor, gente. Caveira é o símbolo do demônio Exu Caveira. O Exu Caveira é o demônio da morte. Aí o capeta põe um lacinho numa caveira com um sorrisinho meigo. Aí você vai lá e põe, usa boné, usa camiseta, pastor, não tem nada a ver, Meu irmão, o que tem nada a ver é a tua... Se posiciona, filho. Aí fala, pastor, eu paguei tão caro. Toma, besta, bem feito. Vai tomar prejuízo. Por que você não orou ao Espírito Santo antes?
Você não sabe falar nem the books on the table, aí compra a camiseta toda escrita em inglês. Tem gente, hoje é menos, mas na década de 90, começo da década, mas na década de 90 estava na moda usar camiseta com um monte de coisa em inglês. E tinha gente que usava, irmão, com dizeres onde a pessoa estava xingando a si própria. Verdade. Ele estava lá todo bonitão e o capeta dando risada. Meu irmão, tem vestimentas que é ponto de apoio, joga fora. Joga fora. Filho, tem bermudas que você está usando e calça jeans? Ou você põe um cinto nesse trem ou você joga fora. Eu não sei, irmão. Eu não sei porque o diabo emburrece as pessoas. O diabo emburrece porque o camarada põe um bermudão, ele usa P, e ele coloca uma bermuda XXL. Aí aquele trem vem no meio das nádegas, e ele anda meio assim, irmão, com um boné do lado assim. Aí ele põe uma cueca Hering ou Calvin Klein, e achando que está apavorando. Eu não vi uma menina até hoje elogiar esse trem. Se eu tivesse ouvido eu não falava nada. Mas todas as meninas que eu pergunto falam, é ridículo. Mas ele está se achando. Por quê? Porque o capeta emburrece. Ele é mentiroso. Ele faz você acreditar que você está na moda. Tem uma costureira que eu uso lá na Duque de Caxias. Ela é caprichosa. Aqui também tem. Tem a Maridalva, tem um monte de costureira. Vai lá. É capaz dela fazer 2 bermudas dessa uma que você usa. Está vendo como Jesus prospera? Outra questão, queridos, para você atentar, e é a última que eu vou falar aqui: objetos relacionados ao passado, objetos com vínculos emocionais do passado. Olha aqui. Homem é mais difícil, mas tem também. Tem gente que guarda cartinha de ex-namorado. Você já é casada, mãe de filhos, você é casado, e você guarda lá no quartinho secreto, tem uma caixinha que ninguém vê. São cartinhas de ex-namorados, fotos de ex-namorados. Às vezes você não tem no papel, mas no teu Facebook você adicionou essas pessoas, e não simplesmente porque aquilo te arremete. Aí na primeira discussão com teu marido, e casamento há desentendimentos e discussões, a primeira coisa que o demônio vai falar no teu ouvido é: vai na caixinha. Aí você vai para a caixinha e olha para aquela foto daquele rapaz e fala: como é que ele está hoje, hein? Como é que ela está hoje? Aí começa a lembrar, começa a viajar, começa a reler algumas cartas que te marcaram. Há pessoas que antes de Jesus, ou por alguns motivos, estão no segundo casamento, mas ainda guardam álbuns de casamento do primeiro. Isso não é bênção, isso é maldição na tua vida. Joga fora, em nome de Jesus. É presentinho que o marido nem desconfia. O marido ele nem liga, ele acha até que foi ele que deu. Nós somos assim. Você olha, de vez em quando você pega ela agarrada com aquilo. Isso aqui não me deu, não lembra? Que nada, mentira. Você ganhou de um ex-namorado. E você acha tão bonitinho que você põe na tua casa. Meu irmão, você pode ter certeza, isso é maldição na tua vida. E o diabo vai usar isso como ponto de apoio. Vai te abalar, te destruir emocionalmente. O que eu faço, pastor? Chegue em casa e diga: amado Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais. Eu preciso de sensibilidade. O que tem na minha casa que não agrada ao Senhor?
não importa o que for, eu vou me desfazer disso. De repente vai ser um quadro que você na verdade nunca gostou, sempre sentiu-se incomodado, mas você achava que isso era coisa da sua cabeça. Mas hoje você está aprendendo que é o amado Espírito Santo te alertando. Uma roupa, fotos, eu não sei, mas o Espírito Santo vai falar para você. O que você vai fazer? Tira isso, põe num saco de lixo, dá um nó. Terça-feira no Tadel, o container vai estar aberto e uma pessoa da nossa recepção vai estar ali na porta. Você vai pegar isso, você vai jogar dentro do container e vai com a tua boca dizer: eu renuncio tudo isso em um nome de Jesus. Você tem que falar: eu estou me comprometendo com você. No final da 7ª mensagem, eu vou numa terça-feira de manhã, eu não sei, que acho que eu devo pregar fora, mas provavelmente na terça de manhã eu vou me reunir com a minha equipe e nós oraremos e vamos atear fogo em tudo isso. Amém, filhos? É compromisso que eu estou fazendo com vocês. Esse container está lacrado, ninguém vai ficar folheando o teu álbum de casamento antigo, ninguém vai ficar revirando. Nós vamos pegar estas coisas, espalhar, tem um local próprio para isso, e vamos botar fogo em tudo até não sobrar nada. Bebidas, drogas, não importa, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Em quinto lugar, eu já cantei a bola para vocês aqui: renuncie em voz alta a aliança com as forças demoníacas. Mateus 16:19 diz: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Renuncie a estas alianças. Toda libertação passa pela tua boca. Por isso que eu disse a você: diga: eu renuncio isso em nome de Jesus. Sexto, consagre-se a Deus e desfrute de um avivamento familiar. Atos 19:18-20, preste muita atenção no que eu vou ler para você não falar que isso é ideia da cabeça do pastor, para você saber, meu irmão, que há base para a tua vida no que eu estou dizendo. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Eu estou inventando alguma coisa, irmão? Eu estou pregando a palavra para você. Seja liberto de todas estas coisas. Amém? Em nome de Jesus. Joel 2:28-29. Desfrute desse avivamento, filho. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E esta promessa já chegou, aleluia. E eu estou dizendo a você: limpe mesmo o teu coração dos pecados, limpe os pontos de apoio que não presta na tua casa, meu irmão. Santifique-se, consagre-se e seja cheio do amado Espírito Santo. Meu Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Queridos, eu quero encerrar com Josué 3:5. Eu já li isso aqui. É a ocasião do Acã, lembra? Se você ler o contexto, você vai ver que Josué lançou sorte, o Espírito Santo mostrou quem é que estava em pecado. Resolvida essa questão do pecado, Josué disse: vamos santificar, vamos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E eu quero liberar esta palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus.